tarde a todos. Uma alegria para mim enorme poder voltar a João Pessoa, uma cidade acolhedora, linda, ensolarada, que remete a momentos de bastante alegria e de profundidade. Eu tive a oportunidade de chegar pela primeira vez em João Pessoa nos idos de 2009. Já tinha viajado pelo Nordeste, muitas partes do Brasil, mas a vida ainda não tinha me sorrido com a possibilidade de chegar a João Pessoa. Então a gente estava lá em 2009 e a Sociedade Teosófica organizou um encontro nacional aqui na cidade de João Pessoa, que a gente chama da nossa escola de verão. Foram momentos maravilhosos, estupendos, e desde então laços de amizade profunda começaram a se estabelecer, possibilitando um aprofundar em temas espiritualistas, em temas essenciais que normalmente congregam buscadores espirituais dentro da sociedade teosófica. Tornou-se essa cidade ao longo do tempo, não desde 2019, mas desde muito antes, um espaço de possibilidades de contato com a verdade no âmbito da Loja Esperança. E nesse ano de 2024, a Sociedade Teosófica tomou uma decisão de voltar a fazer uma escola de verão aqui em João Pessoa. Janeiro, daqui 6, 7 meses, João Pessoa se torna de novo o ponto central do movimento teosófico no Brasil. Estamos organizando então os preparativos para voltar a ter esse encontro nacional nessa linda cidade do nosso Brasil. Jairo me deu a oportunidade de compartilhar algumas reflexões. Eu cheguei aqui há alguns dias, estamos aí visitando locais que possam vir a receber esse nosso encontro da Escola de Verão então em janeiro, e nessa viagem aproveitamos então para conversarmos um pouco sobre teosofia e as questões que envolvem o que possa ser isso, que mais do que uma palavra, ou mais do que uma possibilidade de, quem sabe, a partir dos vocábulos, ouvirmos sabedoria divina, possa significar. Essa sociedade, como possivelmente vocês saibam, foi fundada no fim do século XIX, em Nova York, por essa senhora que está aqui atrás, nos inspirando na frente de vocês, Helena Petrovna Blavatsky, com o americano Henry Steele Olcott, um grupo de outros pesquisadores de temas metafísicos. Eles fundam uma sociedade e, quando tentam buscar um nome, se reportam a uma sociedade antiga de buscadores espirituais, que na Alexandria, no século III, se reunia com o nome de Sociedade Teosófica Eclética, envolvendo algumas pessoas que talvez tenham, ao longo do tempo, até ganhado um certo reconhecimento como filósofos neoplatônicos. Eu menciono especialmente Plotino, que tinha no seu mestre de então, Amânio Sacas, um grande instrutor espiritual. Naquela época, século III, então depois de Cristo, eles se apresentavam como filaleteus, os amigos da verdade. Filos, uma partícula do grego, né? Que a gente também encontra em filosofia. Então, sofia, sabedoria, filo, amigo. Quando nós falamos de amigos, talvez até além daquilo que a palavra que nos é tão familiar possa soar, se nós silenciarmos um pouquinho, talvez percebamos que ao lado da palavra amigo, amizade, a gente possa começar a ouvir coisas no sentido que nos remetem a uma ideia de uma simpatia, de uma afinidade, de uma proximidade, que abre perspectivas de confiança que nos permitem aberturas talvez cada vez mais amplas para conhecer não apenas externamente aquilo que os nossos sentidos podem receber e acolher. Então, lá naquela antiga escola de sabedoria ou de mistérios, eles eram chamados filaleteus, os amigos de Aletes, Aletheia, quando
disse que a alma humana, no seu processo de morrer, nascer, voltar a morrer e voltar a nascer, passando do mundo visível ao mundo invisível, era mergulhada nas águas do esquecimento, naquele que é então apontado como rio Letes. Então a consciência, quando vem do mundo ou do plano desconhecido e aporta naquilo que se faz sensível ou conhecido, é mergulhada nas águas do esquecimento e surge do outro lado sem necessariamente lembrar da sua origem ou saber exatamente quem é. Então, aqueles que não esquecem, ainda que banhados nesse rio Letes, eram conhecidos como os aleteus, ou então, a verdade, nesse sentido, como aletheia. E aí, então, os filaleteus seriam os amigos desta verdade. Lá no século III, nós tínhamos, então, uma escola de mistério, uma escola de sabedoria que congregava amigos também no seu convívio cotidiano, enlaçados num propósito de descobrir mais sobre a vida e por que aqui nos encontramos. Quando essa sociedade é fundada, eles então vão lá buscar aquele nome teosofia para cunhar esse espaço de liberdade de pensamento, esse espaço de investigação, esse espaço de aprendizado conjunto num ambiente de amizade, num ambiente de fraternidade, num ambiente de confiança, num ambiente de igualdade, como humanos, como irmãos, sob o domínio do tempo, talvez possamos aprender mais sobre a vida, por que aqui nos encontramos, aonde estamos e, essencialmente, o que somos nós. Blavatsky, de algum modo, e muitos sábios disseram que sempre que a humanidade esteve presente nesse plano de existência, e então nós estamos falando desde todos os tempos, houveram espaços como esse, espaços em que as pessoas, talvez cansadas da mera sobrevivência, encontram um âmbito e pessoas junto às quais podem silenciar suas certezas e se abrirem para algo maior. Se fala que esta sociedade teosófica, é uma sucessora moderna das antigas escolas de mistério, escolas de sabedoria. Então chegava o fim do século XIX, um momento talvez bastante delicado, e isso é curioso porque quando nós imaginamos o começo do século XXI e percebemos o mundo como se encontra, o tempo em que ora aqui nos encontramos, a gente pode se perguntar que coisas esquisitas andam acontecendo e que tempos difíceis são esses. Porém, dizia-se que no fim do século XIX, a humanidade, num processo de evolução coletivo, conjunto, e num processo de evolução individual, ou seja, de cada um desses que formam o todo maior onde nós estamos inseridos, encontrava-se num ponto de importância e de dificuldade, em que nos víamos, talvez em largas linhas, divididos em dois grandes grupos. Um grupo que de algum modo poderia ser visto como crente, mas talvez com um certo fanatismo, crente naquilo que nós não conhecemos e talvez numa perspectiva de que não podemos conhecer. E com uma certa fanatização, no sentido de que isso é verdade, e se eu estou nela, eu tenho a minha salvação. E se você não está, talvez você não só não esteja salvo, como esteja criando problemas para o mundo, por ser, entre tantos termos que nós podemos perceber numa linguagem de tradições religiosas, ímpio ou infiel. Isso um lado da humanidade. E o outro lado da humanidade, talvez num ponto de muita periclitância, perigo, céticos extremamente materialistas.
Se nós formos pensar assim, largas linhas novamente numa história evolutiva da humanidade, naquilo que a gente pode conhecer como humanidade, na história narrada, na história escrita, na história que talvez nos chegue através de livros, a gente pode perceber talvez 3 grandes momentos nesse caminhar da humanidade. Um momento em que a ordem do mundo manifestado, conheçamos, percebamos ou não, mas que possamos talvez nos dar conta, estava associada a um desconhecido cósmico. O desconhecido cósmico tem em si um potencial, além das nossas palavras, de manter o universo numa lógica organizada, num certo sistema organizado. Então isso, inclusive, para os antigos gregos, é a ideia da palavra cosmos, um conjunto organizado daquilo que se dá como uma manifestação no mundo. Eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei de que maneira, mas que existe uma lógica, existe. E porque existe essa lógica, eu sei que João Pessoa, em que o sol talvez nasça mais cedo, também se põe mais cedo, e ali 18 horas escureceu. Mas embora escureça às 18, às 5 horas o sol há de raiar e um novo dia nasce. Eu sei que talvez se eu aquecer a comida e a água, num determinado momento ela vai se transformar, passando por um processo que depois a gente dá o nome de ebulição. Mas independente de eu dar um nome a isso, eu percebo que existe uma regra que talvez não seja descrita, mas que produz fenômenos naturais que se repetem e que me dão uma segurança naquilo que é a experiência da existência. E onde está isso? Isso está numa ordem cósmica desconhecida. Isso é um momento antigo da humanidade. Aí nós vemos o que nós chamamos de povos tradicionais, vivendo em harmonia com a natureza e, de algum modo, estabelecendo na sua convivência social a tentativa de reproduzir a mesma harmonia que nós vemos naquilo que está além dos limites da nossa comunidade. Existe um momento de ruptura importante. Não de ruptura porque a ordem se perde, mas de ruptura no nosso entendimento daquilo que é a realidade na qual nós estamos inseridos. E aí então a gente sai de um mundo antigo e entra no que nós chamamos de um período medieval. E a gente sai daquilo de dizer que tem uma ordem desconhecida cósmica para dizer que talvez exista algo, um ente, Deus, um mistério, por trás daquilo que podemos talvez captar com os nossos sentidos e que em si sustenta um universo em ordem por ser onipotente, onipresente, onisciente. Então isso de algum modo acompanha a humanidade por um bom tempo. Nós de algum modo tentamos compreender o mundo manifestado, saindo da ideia de um mistério informe, um mistério que talvez seja sem nome, talvez seja um vazio, mas um vazio que sustenta tudo que é capaz de ser percebido por todos os seres, para tentar construir a ideia de que há algo que de algum modo nos dizem as escrituras cristãs, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso na Revolução Francesa e um pouco depois gera uma forma um pouco até jocosa de Voltaire, que diz: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e o ser humano em resposta criou um Deus à sua imagem e semelhança. De algum modo então a gente passa por um período de mudança, mas uma mudança reverencial. Aquilo que é completamente abstrato para algo que continua abstrato, mas que talvez vai se concretizando numa ideia de Deus. Numa ideia de Deus. Nós, aqui na Loja Esperança, temos um NIT que se chama Núcleo de Interesse Temático. Aqui eu tive a alegria de participar nessa semana, na quarta-feira, dedicado à tradição do taoísmo. E a gente lembrava naquele momento, nessa quarta, uma passagem que dizia: o tal de que se fala não é o tal que é.
Então a gente pensa num período de antiguidade, imagina a humanidade em meio a uma realidade maior, tentando compreender aonde nós estamos e o que é isso, e percebendo que talvez exista uma fonte além da percepção cósmica. E de repente então a gente percebe que existe uma fonte além da percepção, mas que sai dessa perspectiva cósmica e adentra na ideia teológica de Deus. E talvez cada vez mais de um Deus, mais a nossa imagem e expressão, do que algo que está além, como dizia Gilberto Gil, da nossa capacidade de falar ou nominar. Vocês lembram de Gilberto Gil dizendo: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que primeiro silenciar. Eu tenho que deixar tudo de lado. Todas as certezas, todas as verdades, todos os nomes, todas as projeções. Nós estamos vendo um percurso de evolução em que essa construção da ideia de Deus se faz do abstrato a uma concretização. De qualquer modo, nós vamos ter ainda uma outra ruptura, em que talvez nós saiamos desse estado medieval teológico e chegamos naquilo que, especialmente para a gente ocidental, é indicado como uma ideia das luzes, o tempo das luzes, o que é o esclarecimento, a capacidade de realmente nos reconhecermos como individualidades pensantes, reflexivas, e que nesta capacidade de reflexão, de pensamento, olha para dentro de si e tenta entender o mundo todo, inclusive entender o que é a ideia construída acerca de Deus. E aí a gente tem alguns pensadores importantes nessa construção de uma história que se coloca de alguma maneira manifestada no percurso evolutivo da humanidade. Um deles, extremamente criticado, especialmente nos tempos presentes, é René Descartes. E o curioso é que René Descartes, em que a gente, inclusive, pegando o nome dele, diz que é tudo muito cartesiano, muito pão, pão, queijo, queijo, muito preto no branco, branco no preto, coisas assim, não integrativas. Ele chega numa conclusão importante quando ele, de algum modo, diz: penso, logo existo. Algo talvez ainda também muito criticado e que está no meio de uma obra chamada, olhem vocês que curioso, Meditações. Então, Descartes, nas suas meditações, talvez faz um pouco como Gilberto Gil, se vocês me permitirem uma comparação talvez tão distante, mas ele silencia para tentar entender o que pode ser essa verdade invisível. E ele chega numa conclusão de que talvez aquilo que lhe é mais próximo é a capacidade dele duvidar de todas as coisas que foram dadas. Então, isto aqui é a verdade, isto aqui é aquilo, isto aqui é isso aí é aquilo outro. E a nossa vida está dentro de trilhos de trem. E todo mundo vai vivendo dentro daquilo que disseram que é isso. E que deve ser, e que deve ser, e que deve ser. E ele de repente diz assim: peraí, por que as coisas são? Porque me disseram que são exatamente como dizem que ela é. Será que elas são ou não são? E ele diz: eu posso duvidar de tudo, eu posso inclusive duvidar da existência de Deus, que me disseram é este ente, que tudo criou e que sustenta em harmonia e unidade um universo manifestado, possibilitando a vida em sua multiplicidade, partir para a reprodução, para o crescimento e em busca da realização de uma felicidade. Eu posso duvidar de tudo, eu só não posso duvidar de uma coisa: de que eu tenho uma capacidade de duvidar e a partir disso talvez compreender mais acerca da vida. Ao lado de Descartes e outros que vão surgindo, uma figura muito conhecida e importante é Immanuel Kant. Immanuel Kant justamente diz que o ser humano é este ser capaz de refletir sobre o infinito. E de algum modo poético, ele de algum modo indica a infinitude que eu percebo lá fora e a infinitude que eu percebo aqui dentro, na razão e no esclarecimento humano.
Immanuel Kant, de algum modo, tenta entender como nós funcionamos enquanto seres pensantes. E ele faz nas suas obras famosas o que nós chamamos de uma crítica da razão pura, a crítica da razão prática. Ele fala de uma metafísica dos costumes, ele vai tentando entender como nós vivemos, por que chegamos até aqui, qual é o potencial humano. E ele diz que tem um limite para a razão humana. Tem um limite para a razão humana. E esse limite, de algum modo, pode ser expressado em 3 aporias, ele diz. Nós, como humanos, racionalmente, não temos como entender Deus ou saber se Deus existe ou não existe. Nós podemos falar de Deus, podemos dizer que sim, existe, podemos duvidar e dizer que não existe, mas nós, racionalmente, não temos como compreender o que é Deus. Nós não temos como compreender ou dizer se a alma existe ou pré-existe. Nós podemos falar sobre isso. De algum modo, nós podemos falar que existem linhas céticas, ateístas, nós podemos falar de outro lado que existem linhas perennialistas, mas isso não está no âmbito da razão humana. Racionalmente, nós não podemos falar do que está além daquilo que é o que Kant diz o limite da nossa capacidade de conhecer enquanto seres humanos, embora ele diga que tem uma infinitude aqui dentro. Mas racionalmente existem limites de compreensão daquilo que transborda o que nos faz humanos. E eu acho curioso que Kant diz que nós não temos como conhecer Deus, não temos como conhecer a alma humana, e ele usa um terceiro elemento que talvez seja um convite para a nossa investigação, para além das nossas certezas. Ele diz: nós não conseguimos entender o que é a liberdade. E talvez não consigamos entender como essa liberdade pode nascer e já existe dentro de cada um de nós. Talvez, mas racionalmente nós não compreendemos. Nós falamos sobre liberdade. Normalmente, quando falamos de liberdade, nós imaginamos a liberdade num sentido de sermos livres para conviver ou não conviver com determinadas pessoas. Nós imaginamos ou almejamos uma liberdade para ter ou não ter que fazer determinadas coisas. E talvez ainda não consigamos entender, e talvez isso transborde a condição humana do que seja ser, essencialmente aquilo que se é, onde existe um espaço de liberdade. Mas essa ruptura nos leva então para o que nós chamamos de uma lógica antropológica, a razão humana. A razão humana coloca uma ordem naquilo e nos habilita a compreender o mundo. E é nesse momento em que a razão humana ganha um esplendor de um palco, de um paradigma referencial, que talvez nós caminhamos por uma perda daquilo que, independente da palavra, mas conforme a palavra possa ressoar na nossa alma, signifique sagrado, sacralidade, fé, no que talvez seja incomensurável. Nós imaginamos que talvez pela nossa racionalidade possamos não apenas dar nome a todas as coisas, mas imaginarmos-nos conhecedores de tudo o que há. Shakespeare já tinha dito que talvez haja muito mais coisa do que podemos supor. Mas talvez a gente imagine num dado momento que temos a capacidade de conhecer tudo. E é nesse ponto que surge uma sociedade dizendo talvez que o mundo estava dividido entre aqueles que aceitavam as coisas dadas pela religião e aqueles que passaram a duvidar de tudo. E duvidando, talvez tenham perdido um pouco o rumo. O rumo de uma coisa que nos faz humanos, essencialmente humanos, quando de algum modo conjugamos tempo e infinitude. Como assim? O espírito e matéria? Como assim? Diante de uma certa humildade, daquilo que talvez esteja além da própria condição humana, mas que possibilita aquele que busca abrir-se para uma espécie de infusão
Então fundou-se uma sociedade. E antes dela ser fundada, um grande ser que talvez tenha inspirado o surgimento desse movimento, justamente teria se questionado: onde haverá um espaço puro, uma terra onde a pomba branca que representa a verdade possa pousar as suas patas, trazendo à humanidade esse influxo do que nós podemos chamar de teosofia. Veja, quando nós pensamos em Kant e imaginamos uma limitação na capacidade cognitiva humana, de outro lado nós talvez falemos sobre teosofia, para além das palavras, e imaginemos que ela está formada por dois vocábulos. Então, falei de Sofia, a sabedoria, e a gente pode pensar em Theos, divino. Imaginar que existe alguma coisa além da nossa capacidade cognitiva, como possibilidade. Plotino, que fazia parte daquela antiga escola de mistérios, dos analogistas, da escola teosófica eclética, num dado momento ele diz o seguinte: o infinito não cabe no finito, não dá. Mas o finito pode se abrir para o infinito e entrar naquilo que ele chama um estado de êxtase, talvez de realização, talvez de compreensão, talvez de percepção. Nenhuma palavra abarca aquilo que é completamente ilimitado. Mas ele de algum modo indica isso, como os yogis ao longo do tempo indicam isso, como em outras tradições orientais se indica um estado de consciência a partir daquilo que nós chamamos como satori. Não é uma consciência de tempo e espaço, não é uma consciência associada a uma identidade pessoal, mas talvez a palavra foge, mas uma repercepção da essência do fulgor da vida e daquilo que se é. Rumi, um poeta sufi, que tocando os mistérios e realizando a verdade divina expressa em palavras e versos, simbolizando esta busca pelo infinito naquele que era o seu mestre, chamado Shams de Tabriz. Shams era, em turco, a ideia do nome do sol. Então tinha um sol em Tabriz, aquele que traz o esplendor da verdade, com a clareza e o fulgor da luz solar. Isso é Shams. E Rumi buscava a verdade, buscava a realização da verdade, buscava a compreensão daquilo que se é, e percebia que Shams era o que iluminava os caminhos e a possibilidade da realização. E num dado momento de realização, Rumi indica um encontro com Deus. Nos seus versos ele diz: eis o segredo e o mistério profundo da relação que tenho contigo. Entre tu e eu não há, nem eu nem tu. Como é isso? E o curioso é que também em versos e na poética oriental turca, Rumi toca palavras que passam por Nietzsche, ou Nietzsche reapresenta quando ele fala de algo além do bem e do mal. Rumi, num dado momento, diz que tem um campo além do bem e do mal. E ele nos diz, quase como convidando, dizendo: eu te encontro lá, venha. E ele diz, entre muitas coisas fortes dos seus poemas, que é chegada a hora de uma fornalha incendiar o nosso coração e produzir uma profunda transformação que permita aquilo que está além do tempo. Ele não está não desperto,
ele talvez não esteja ativo neste momento, mas que esse gigante atemporal dentro de cada um de nós realmente faça-se presente e seja naquilo que talvez possa soar como liberdade. Então surge uma sociedade moderna, 1875, que ganha o nome de Sociedade Teosófica, lembrando daquela antiga sociedade de mistérios, de buscadores espirituais, dos analogistas que, como amigos da verdade profunda, não eram interlocutores intelectuais discursando e apresentando teses, antíteses, verdades, possibilidades, sustentando suas visões, mas que estavam abertos para aprender e vivenciar a verdade juntos. Funda-se uma sociedade que surge declarando seus 3 grandes objetivos. E o curioso é que em nenhum dos seus objetivos nós vemos a palavra teosofia. Nós tivemos um grande presidente chamado Sirihan, e ele tem um artigo interessante dizendo teosofia é indefinível. Então isso tem que ser descoberto por cada um de nós, no silêncio, no recesso dos nossos pensamentos, na experiência da vida cotidiana, na ressignificação da nossa existência e na possibilidade de um grande e profundo despertar espiritual. Talvez abrindo perspectivas que se ampliam cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Disse que a palavra correspondente ao que nós temos como teosofia no Ocidente, ou seja, a sabedoria divina, seria Brahma Vidya no Oriente. E Brahma Vidya tem o verbo Vidya, Vederia, verdade, e Brahma, que vem de um prefixo Bri, que significa crescimento. Crescimento. Como nós falamos de Sofia, sabedoria, e Tel, no grego Tel vem de Tem, que também é expansão. Expansão. A gente não tem um quadro aqui, mas uma vez um amigo meu me lembrou e fez um diagrama sobre aquela frase famosa do Sócrates. Vocês lembram? O Sócrates, em um dado momento, diz: tudo que sei é que nada sei. E um amigo, refletindo sobre isso, fez um gráfico e, curiosamente, ele indicou coisas que a gente, de algum modo, pega quando estuda a doutrina secreta, o broengo da doutrina secreta, e imagina um universo e um ponto que surge por trás daquilo. E ele fala o seguinte: então, digamos que seu mundo, nosso mundo, o mundo de cada um de nós, tem um determinado limite aqui. Então você cria um universo que é onde está a tua verdade, onde você está, e bota um ponto de consciência no meio. O que está ali dentro você domina. Então esse é o teu organismo. Então há todos os órgãos, todos os aparelhos, todos os sistemas, os relacionamentos com os quais você, de algum modo, tem a possibilidade de melhor conhecer a si mesmo. Aliás, disse que o universo inteiro está dentro de nós mesmos, mas para nós nos descobrirmos, nós projetamos ilusoriamente esse universo, essa vida interna, naquilo que é uma manifestação externa, e nos relacionamos com as pessoas para que elas nos indiquem a lembrança perceptiva daquilo que está para ser descoberto por cada um de nós. Como nós não conseguimos olhar para nós mesmos, nós percebemos os nossos traços nos outros, que são nossos amigos, tenhamos ou não simpatia, nos mostrando a possibilidade de compreendermos a verdade que liberta. Então Sócrates diz: olha, tudo que eu sei é que eu nada sei. E a gente pode talvez perceber o nosso universo. Se eu tenho uma vida acadêmica no direito, na medicina, na filosofia, na odontologia, onde quer que seja, eu posso talvez querer me enveredar para aprofundar estudos, além de uma graduação, e fazer um mestrado, talvez fazer um doutorado, e esgotar um assunto numa determinada área. Então a gente vai preenchendo aquele universo, e talvez a gente possa preencher aquele universo e começar a descobrir interlocuções daquele universo com o outro. Daí a gente amplia. Então percebam vocês o seguinte: o que está dentro é conhecido, o que está fora não é conhecido. Aliás, eu tenho uma amiga que sempre se dedicou à vida acadêmica e adorava.
E ela era, eu já a conhecia desde o colégio, antes da faculdade. Ela era a primeira aluna da sala, todos os anos. E ela foi para a odontologia e dedicou sua vida àquilo. Fez o doutorado, o pós-doutorado, vivia na universidade. Um dia ela disse para mim: Otávio, eu vou para o direito. Como assim? Eu quero ir para o direito. Daí ela foi para a graduação e ela veio conversar comigo. É outro universo, é outra linguagem, é outra lógica. E aí o que ela fez? Ela ampliou aquele universo dela. E vocês conseguem perceber que quando a gente tem no nosso universo aqui as fronteiras com o desconhecido, elas têm um ponto de toque. Mas quando você amplia o universo desconhecido, tem fronteiras com muito mais ponto de toque. E quanto mais você se envereda na busca do conhecimento, da realização, mais aumenta o teu universo daquilo que é conhecido. E quanto mais aumenta, mais você percebe que não sabe nada. De algum modo, diz que isso produz humildade e reverência, não com irreverência, mas reverência ao sagrado e desconhecido. Como é o nome daquele escritor que me foge agora, libanês? Ele diz que o último degrau da escada que leva à realização é a simplicidade. Gibran? Khalil Gibran. Isso passa muito por esse pensamento de Sócrates de que não sabe nada. Só que aquilo que está no universo conhecido, aquilo gera responsabilidade e presença ativa, social, ecológica, profissional, familiar. Tem verdade ali dentro, tem presença, tem entrega, tem vida, não tem negligência. Por isso tem esse esclarecimento naquilo e uma reverência ao desconhecido. Então, quando nós falamos de Tel, Sofia, quando nós falamos de Brahma, Vidya, nós estamos falando de uma coisa que não tem limite. Não cabe na razão humana. Só que o Plotino disse que dá para a gente se abrir para aquilo. E isso tem em si um potencial de transformação profundo. Toda sabedoria traz consigo o potencial da transformação. Não existe sabedoria grande ou sabedoria pequena. Sabedoria é um encontro com a verdade, com o potencial da transformação. Vocês lembram da palavra do Cristo, quando Ele nos diz nas bem-aventuranças: descobrireis a verdade vos libertará. Esse encontro com a verdade tem sempre um potencial de transformação espiritual. Aquele que vê não tem como desver. Essa é uma expressão curiosa, né? E eu tenho uma música em inglês, não vou lembrar o nome do conjunto popular, mas ela tem um refrão tão interessante, porque esse refrão fala de Satori e de Samadhi. Eles dizem assim: suddenly I see. Uau, de repente, o universo se abre. E é Rumi dizendo que entre tu e eu não há aliento. É Paulo, no Retorno do Caminho de Damasco, que diz: não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. É Arjuna, no campo do Kurukshetra, que é o campo das batalhas e dos desafios, aprendendo com Krishna, que é a consciência profunda lá dentro, de Deus em si, completamente ilimitado, que tudo abrange e que nada é, sem dualidade. Aprendendo ao longo do tempo que o dever do guerreiro é entrar no campo de batalha e lutar, ainda que perca a vida ou que morra, porque a morte, na verdade, é um símbolo que talvez limite a nossa possibilidade de fazer coisas que precisam ser feitas por cada um de nós, e que de fato só vão começar a ser feitas com completa liberdade quando a morte tornar-se, entre aspas, um amigo e não um temor.
Eu tenho um amigo que, em um dado momento, disse que o contrário, como é que ele fala? Do medo, o contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é amor. Aquele que ama, não o que nós imaginamos que seja o amor, mas que esteja num fluxo de infinitude com aquilo que sustenta todo o universo, não tem o que temer, porque não há o que perder. Por outro lado, existe responsabilidade e presença. Isso é Arjuna aprendendo com Krishna que o dever do guerreiro é entrar lá e fazer aquilo que lhe cabe fazer da melhor forma. E não porque vai ter aplauso, não porque vai correr o risco de ser derrotado, mas porque a vida chamou e deu a oportunidade de fazer. E quando ele se entrega integralmente para viver aquilo, que é o chamado da vida, alguma coisa acontece que não tem tempo e espaço. E de algum modo ele diz que ele começa a aprender isso aprendendo que o dever dele é fazer o que tem que ser feito por amor àquilo que precisa ser feito, e não pelo que vai acontecer depois. Esqueci um estágio do aprendizado para Arjuna. O segundo estágio do aprendizado é que se ele faz o melhor que ele pode, e não na perspectiva de que ele quer chegar no céu, que ele quer ser reconhecido, que ele quer ter os louros da vitória, que ele escapou da morte, vem o mérito. Sempre vem. Sempre vem. Só que ele aprende que apesar de vir, ele pode abrir mão daquilo que veio e dedicar ao desconhecido. Porque o que faz com que se haja não é uma vontade pessoal, mas a possibilidade de realizar o melhor trabalho para oferecê-lo ao mistério, a Deus, à vida, ao amor. Então ele aprende que ele pode dedicar aquilo e não reter para si. Dizem que tem um terceiro estágio desse aprendizado, para todos nós. Um terceiro estágio desse aprendizado, para todos nós. E esse terceiro estágio, que não é coisa para ler nos livros, é para ser vivido. O terceiro estágio é o despertar profundo espiritual, de que em última instância não somos nós quem agimos, mas o único que vive, que age através de cada um de nós. Deus vivente, a realidade última, o incognoscível, vive através de todos nós. Está desperto e nunca dorme. Alguma coisa faz com que nós o adormeçamos, mas esse sempre eterno e desperto está desperto agora dentro e além de cada um de nós. Ele age, ele vive, ele ama. E aí a gente lembra dos orientais que dizem Om Tat Sat, tu és aquilo, aquilo és o que tu és. Então isso é Rumi, isso é Saulo, isso é José, isso é Antônio, isso é Maria, isso é Ana, é Cris, é Giane, Jairo, Otávio talvez, Ramon Nilson, como lembranças esparsas no tempo, expressando experiências sensíveis que catalisam a oportunidade do redespertar para aquele que não nasce e não morre. Quando essa sociedade é fundada, ela procura criar um espaço sagrado, onde a verdade possa chegar e ser transmitida, onde a verdade possa ser compartilhada, comunicada, mas sobretudo, onde a verdade possa ser tocada e realizada. Não imposta, não dada, descoberta, vivida e realizada. E aí então se diz que o primeiro e maior objetivo, e esse é o signo através do qual nasce essa sociedade,
é de formar o núcleo da fraternidade universal, sem nenhum tipo de distinção, aberta para quem quiser, para todos, sem nenhum exclusivismo ou particularismo. Mas ali na construção disso tem algumas palavras curiosas. Não dá para formar a fraternidade universal. Os sábios dizem que a fraternidade já é uma realidade. Ainda que a gente não perceba, nós somos irmãos. Ou seja, por isso nós temos uma fraternidade. Ainda que nossa forma de conviver com os nossos irmãos talvez seja meio assintosa, e talvez seja mais no sentido de não reconhecer o outro. Então, os próprios gregos a gente via que chamavam de metecos aqueles que eram os estrangeiros. Uns tinham direito, outros não tinham direito. As mulheres não eram reconhecidas como cidadãs livres. Nós temos muitas distinções ao longo do tempo em todas as sociedades. E isso não afeta a ideia de que nós somos frutos da emanação do mistério de uma mesma fonte da onde emana a vida em sua unidade. Nós somos irmãos no tempo e no espaço. Como seres humanos, nós temos carências e necessidades. Quem não precisa de comida, de bebida, de diversão e arte, né? Quem não escreveu nos Titãs? Quem não precisa de abrigo? Quem não busca a felicidade, o acolhimento, a realização dos nossos sonhos familiares? Nossas angústias são as mesmas, os nossos sonhos também. Talvez a gente tenha variáveis em cardápios que possam indicar o que significa ser feliz, mas as nossas procuras estão ali. Então nós somos irmãos porque bebemos a mesma água. O ciclo da água se fecha e se reinicia. Com esta água é bebida por quem bebeu há séculos atrás. E ela volta. Nós passamos pela pandemia e vimos como respiramos e compartilhamos o mesmo ar. A palavra ecologia talvez não existisse há 80 anos atrás, mas hoje é tão lógico saber que as coisas que estão sendo feitas por cada um de nós estão afetando todos os demais. Ou seja, temos uma interdependência e isso nos faz irmãos. Thich Nhat Hanh usa uma expressão que nós encontramos na Voz do Silêncio. A gente fala de muita coisa de interdependência, mas na Voz do Silêncio, Thich Nhat Hanh, num dado momento, dizem que existe uma interexistência. Ou seja, mais do que termos uma dependência mútua, nós existimos em todos os seres e todos os seres existem em nós, a ser descoberto. Isso nos faz irmãos. Nós compartilhamos a produção dos alimentos, a água e tudo mais. Compartilhamos sonhos e angústias. E talvez sejamos filhos de uma mesma fonte de onde emana toda a vida. Isso está na terceira proposição fundamental da doutrina secreta, que diz que existe uma identidade fundamental entre todas as almas que peregrinam são idênticas à grande, única e verdadeira alma que de algum modo está no drama da manifestação. O universo é produzido para que o potencial divino se transforme em atividade sábia, presente. E aí para isso tem todo um processo. Rumi também fala, eu dormi no mineral, sonhei nas plantas, me movimentei como os animais e agora cogito como ser humano. Como isso pode ser novidade para nós? Então foste pedra, foste pau, foste bicho, és humano. E existe um esplendor de um processo de evolução ilimitado para a alma humana, tentando de algum modo despertar e colocar na plenitude da perfeição todos os poderes divinos de um modo consciente, presente. Então, é fundada uma sociedade para formar um núcleo dessa fraternidade universal. Um núcleo, talvez, do quê? De pessoas que, falando sobre a vida e falando sobre quem nós somos e tentando entender aonde estamos, talvez tocando alguma coisa de um sentido mais profundo da existência, coloquem-se como irmãos na consecução de um trabalho conjunto, no benefício de todos os seres.
trabalhar juntos. Blavatsky, num texto que é conhecido como A Chave para a Teosofia, em que ela escreve sobre perguntas e respostas, surge a sociedade teosófica, alguém que chega ali e quer saber mais sobre o que é teosofia, o que vocês fazem ali, qual é o propósito, o que vocês estão fazendo. Num dado momento ela fala sobre teosofia prática, e num dado momento ela fala sobre o propósito essencial para o surgimento dessa sociedade. E ela diz: a teosofia é a quinta essência do dever. E ela diz assim: o papel é unirmos todos para o bem da humanidade, num processo de auxiliar numa transformação humana, para uma compreensão e realização da verdade. O segundo objetivo nos encoraja a tentar descobrir a verdade. Aliás, o lema da Sociedade Teosófica, Satyanasti Parodharma, em sânscrito, é traduzido em português para não há religião superior à verdade. A gente pode se perguntar o que é a verdade. Para Marta, uma verdade absoluta, expressada a partir dos sentidos numa verdade relativa. Heráclito e Parmênides, o que é a verdade? Heráclito diz: a verdade é transformação constante. É impossível você tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Tudo está em constante mutação, transformação. As águas mudaram, você mudou, seus átomos mudaram. Então a verdade é a cada momento, a cada instante. E Parmênides tem alguma coisa por trás disso tudo, imutável, eterno, não capaz de ser realizado pelos sentidos, mas que talvez possa ser alcançado se a gente silencia. E talvez exista uma convergência para esses 2 aspectos da mesma verdade: o eterno e o temporal, o uno e o múltiplo, o ser no tempo e aquilo que talvez esteja no âmbito de não ser. Lembram de Hamlet, a angústia essencial. Ser ou não ser, eis a questão. Talvez ele esteja falando de coisas muito profundas. Deus em nós, não como ente, a imagem e semelhança do humano, mas como sumo mistério, excelsa sacralidade, fonte de tudo, que emana do vazio desconhecido. Não é porque esse vazio não pode ser limitado, mas é a expressão capaz de ser alcançada que abre uma porta para limitar. Vem, vamos junto. Então, de repente, a gente se encontra como amigos no luau, sob estrelas, não para afirmar verdades, mas para falar num espaço de profunda amizade sobre essas coisas que talvez façam a nossa alma vibrar e nos chamam a um retorno para um estado de pureza em que a gente não necessariamente quer, mas que a gente compartilha com os outros aquilo que talvez venha assim, desse sadhana e si. De repente, uma palavra consegue transmitir o ilimitado que preencheu a alma. E isso é oferta para um amigo. Então, formar um núcleo da fraternidade e ser encorajado a buscar a verdade além dos sentidos. E talvez perceber que essa verdade está por trás das tradições. E que todas as tradições guarnecem um ponto que transmite segundo a nossa capacidade de alcance, porque a sabedoria é ter a palavra certa para aquele que compreende a partir de uma determinada tonalidade. Então o budismo, por exemplo, ensina às crianças o amor à sua mãe. E de repente ela começa a nos dizer que todas as mulheres são a nossa mãe. E aí isso amplia de uma relação familiar para uma
uma reverência e um cuidado com todos os seres, não são só as mulheres. Todos os homens também são a sua mãe, ampliando. E para uma mãe ou para um pai, o budismo começa a dizer, percebe a importância do cuidado com essa criança, e de repente isso se amplia dizendo, todos são vossos filhos. Então isso é a forma correta de passar uma mesma mensagem de transmissão do que talvez esteja para além de uma verdade espaço-temporal. Mas as tradições se apresentam com linguagens próprias para fazer vibrar internamente um contato com o mistério. Mas tem alguma coisa por trás das tradições, e o curioso é descobrir que Oriente e Ocidente dão as mãos naquilo que talvez abra. E aí a sociedade nos estimula a tentar compreender esta verdade. E ela tem um terceiro objetivo que nos diz, investiga as leis ocultas na natureza. Nós temos leis visíveis e leis invisíveis. Nós podemos investigar isso e descobrir o ilimitado que está dentro da capacidade humana quando se abre para o potencial divino. Descobre os poderes latentes em todo ser humano, na alma humana. Então esses são os objetivos declarados. E desde que ela surge, disse que por trás desses objetivos tem um propósito. Então os três convergem para um triuno. O propósito, segundo Blavatsky, fundadora, uma das fundadoras externas, é ajudar a humanidade. Ajudar a humanidade a reconhecer o seu potencial divino, a perceber sua natureza animal e encorajar, como Nietzsche. Como Nietzsche fala que o ser humano está numa ponte, se ele vai para um lado ele vive a animalidade, se ele vai para o outro talvez ele viva algo divino. Blavatsky diz que nós temos a possibilidade de fazer a transformação da natureza animal e realizar a essência divina. E a função pela qual essa sociedade foi fundada não é outra senão ajudar a humanidade a perceber e encorajar a cada um de nós a realizar esse processo de transformação espiritual. Blavatsky diz que quando a humanidade despertar para o potencial divino, uma raça de Budas e Cristos surgirá. Várias pessoas dizem que se nós de algum modo nos afinarmos com as grandes questões espirituais e compreendê-las, em algumas gerações nós teremos a possibilidade de transformar a humanidade pela geração daqueles que compõem a humanidade nos ciclos subsequentes, no amor, na verdade, na compaixão. Passa um tempo, surge uma outra presidente, essa é uma sociedade com mulheres fortes. Blavatsky tem tantas coisas interessantes. A gente tem Radha Burnier, que presidiu a sociedade por 30 e poucos anos, e que fez da sua vida, o que ela diz, é a causa da regeneração humana. Percebam essa palavra. Isso talvez seja a razão pela qual a sociedade é fundada e busca realizar os seus trabalhos, os seus objetivos. Ela fala de uma regeneração. Regenerar é dar nascimento a si. E ela fala de uma regeneração espiritual da humanidade. E a sociedade teosófica surge para ser este espaço que se fomenta um processo de regeneração espiritual. E agora, mais recentemente, a gente tem uma declaração da missão da sociedade teosófica, que não é diferente, mas que talvez atualize em palavras esse propósito por trás dos objetivos. E essa missão vem com as seguintes palavras: servir. Começa com o verbo servir. É uma sociedade de serviço. Servir a humanidade, cultivando. Percebam esse verbo, cultivar. Não é impor. Isso tem a ver com edulcere, de Platão, que permite à alma humana expressar a plenitude do ser e dos seus potenciais, não por imposição, dizendo tens que estar aqui. Nosso querido irmão Ulisses Riedel diz que a sociedade teosófica é um espaço para que
descobramos as asas e voemos livres, não para nos tornarmos moralmente bonzinhos, para estarmos no trilho de fazer o que a sociedade diz que precisa ser feito aqui certinho. Você está aqui no caminho do bem, aquilo lá está no caminho do mal, vai seguindo esses trilhos. A sociedade teosófica é um espaço para que essas asas da liberdade se abram e permitam ao ser a expressão da sua plenitude, cultivando e não impondo. Agora, tem duas coisas que mostram dimensões desse trabalho. Então, essa exposição a gente fez ao longo de vários encontros no que a gente tem como Escola de Sabedoria, promovida internacionalmente pela Sociedade Teosófica. Pois, se alguém se interessar, a gente tem um material sobre isso, com mais encontros, as dimensões do trabalho teosófico. Então, a missão, de novo, servir a humanidade cultivando duas coisas: uma compreensão e uma realização cada vez mais profundas da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Esse é um espaço sagrado que conjuga amigos, que formam uma família que é a humanidade, que tem suas portas abertas para quem chega, da onde vier. Come no mas navim, em um dado momento exorta a humanidade, dizendo: vem, 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 ainda que tenha pecados, ainda que tenha errado, ainda que tenha feito as coisas piores que uma humanidade possa ter feito, vem e entra para buscar e realizar a verdade. Esse é um espaço de todos nós e por isso de ninguém. Mas porque então é de ninguém, é de todos nós, e todos nós somos responsáveis por cuidá-la, por deixá-la sempre esse espaço aberto para o pulso de uma verdade livre a ser descoberta e realizada por cada um, e não imposta e indicada. Eis a verdade, na medida da compreensão de cada um de nós, mas que nos permite compartilhar. O mestre de sabedoria diz: se buscas a verdade e faz sozinho, você toca algo. Se buscas a verdade e faz com aqueles com os quem tens afinidade, você talvez toque algo melhor, mais profundo, não melhor, mas mais profundo. Agora, quando tu vai de espírito aberto, de peito aberto, para se encontrar com quem quer que seja, sem ressalva, num ambiente de fraternidade, porque lá está teu irmão, lá está teu amigo, lá está teu companheiro, sem reserva mental, no coração, onde quer que seja. Isso é um aprendizado para todos nós, para poder compartilhar o teu melhor. Talvez não tenha limite para isso. Quando a gente se propõe a aprender junto e compartilhar, falando em silêncio, o melhor que nós podemos, nenhuma coisa talvez possa acontecer além de cada um de nós e da soma de todos nós. Uma passagem famosa nos textos que nos chegam com o título As Cartas dos Mahatmas para um teosofista, ou seja, para todos nós que naqueles primeiros anos da sociedade participava das atividades chamadas Sinit, o mestre de sabedoria diz: até agora viste algo da verdade, mas talvez possas vê-la com o esplendor de um sol ao meio-dia, mas para isso precisa trabalhar, e com a ajuda daquele que talvez seja um mestre que inspira internamente a fundação desta sociedade, talvez alguma coisa possa acontecer. Isso é um trabalho esotérico. Quando a gente fala de um trabalho esotérico, a gente está falando de algo que se comunica à alma. A gente tem um trabalho exotérico. E a gente pode também perceber dimensões desse exoterismo e desse esoterismo.
Mas quando a gente se reúne nesse espaço sagrado, como irmãos, para aprender juntos, talvez alguma coisa faça a alma vibrar. Disse que todos nós temos uma possibilidade de compartilhar com todos os demais aquilo que comunica com a alma. Não é a palavra, e nem o meio para usar a palavra, mas é essa abertura para uma impessoalidade que toca alguma coisa do que é impessoal com aqueles que nós caminhamos. Isso tem a ver com o esoterismo. E quando a gente se reúne e segue nessas reuniões aprofundando, a gente normalmente faz essa abertura e um encerramento. É quase como, olha, a gente está entrando num processo de meditação juntos. Então tem a vida no estado de consciência de vigília, mas tem um momento em que a gente acalma nossos pensamentos e a gente procura entrar nessa ambiência da sacralidade do mistério do desconhecido. E como irmãos e amigos, talvez a gente comece a aprender mais profundamente, a ouvir, a ver as coisas como elas são, a escutar de verdade e a falar com veracidade, sem precisar ser reconhecido ou não, ou sem temer ser julgado ou não. Disse que um ambiente de fraternidade é um ambiente em que a gente realmente começa a ter a possibilidade de falar e ouvir como irmãos. Então a gente tem uma oportunidade de fazer isso. E talvez essa oportunidade nos permita compreender e realizar algo da verdade. Talvez isso nos permita compreender e realizar algo de uma transformação espiritual profunda. Todas as tradições nos falam que tem uma preparação, e aqueles que se preparam talvez possam começar a viver alguma coisa. Então tem uma preparação para o yoga e tem as práticas de yoga. E aí diz que tem as práticas preliminares do yoga. E depois vão ter as práticas profundas do yoga. Patanjali fala que tem 8 passos. E ele começa a nos dizer que tem um Kriya Yoga, uma yoga preparatória, que nos instiga a fazer um processo de autoconhecimento. Svadhyaya, conhece-te a ti mesmo. Os gregos já falavam sobre isso. Depois ele diz tapas, não é sair batendo em ninguém não, mas são as austeridades consigo. Os antigos filósofos, como se diziam filósofos, não eram acadêmicos, eles eram aqueles que buscavam viver e faziam as práticas de conexão com essa sofia, com essa verdade profunda, saindo do prazer e das inclinações que são do mundo de necessidade, para talvez perceber a abertura para uma realidade sutil que não é alcançada apenas com os sentidos externos. Por isso eles faziam a ascese. E os yogis dizem que tem tapas como prática preliminar. E eles dizem que tem isso de dedicar ao desconhecido, ao sagrado, Ishvara Pranidhana. E aí nós vamos ver yamas e niyamas, né? A ahimsa, a não violência. Então, tudo é uma preparação para chegar na prática do yoga real, superior. Dizem que os últimos passos são Dharana, Dhyana, Samadhi. A Voz do Silêncio, um livro conhecido, surge dizendo que existem perigos dos poderes para quem adentra em Dharana. Então, essa mente arguta, essa mente contemplativa profunda, quando ela quer de algum modo dominar o ser, diz: acautela-te, porque você está só percebendo alguma coisa, mas se você perdurar no nada querer, no nada saber, talvez existam estágios de esplendor mais profundos, dhyana, e talvez existam estágios de realização profundos, samadhi.
E o curioso é que o próprio Patanjali diz que Samadhi tem graus de consecução. Você tem um Samadhi, tem um Samadhi, tem um Samadhi, tem um Samadhi, tem um Dharma Mega Samadhi. E o curioso é que o Yoga não tem por objetivo realizar Samadhi. O Yoga tem por objetivo levar a libertação, a liberdade. Através de uma técnica que é a Samadhi, de realização profunda. E a Sociedade Teosófica surge no mundo para ser uma instituição de serviço em que nós temos a possibilidade de descobrir mais sobre a verdade e de talvez realizar a verdade. Na dinâmica do nosso interrelacionamento, da nossa interexistência, em que talvez ofertamos aquilo que podemos ofertar de um modo cada vez mais amplo. Se quando a gente vem para aprender, a gente recebe muita coisa, e aqui é um espaço para aprendermos muito. Mas existe um ponto de viragem em que nossa consciência ativa e desperta não necessariamente nos coloca para virmos para aprender, mas nos concita a virmos para servir e doar. E quando a gente se coloca para servir e para doar, talvez a gente abra um espaço que vamos descobrindo por nós mesmos que não tem limite ao fim. Blavatsky diz que a teosofia é altruísmo. E ela nos convida a uma grande e profunda transformação espiritual, cuja lógica é a lógica do altruísmo. Do amor, da compaixão. E ela diz, isso não é conceitual. Nós podemos ter uma motivação altruística e buscarmos viver altruisticamente. Mas existe um ponto talvez de viragem, além dos conceitos e das pretensões, em que efetivamente adentramos numa esfera de um viver altruístico. A voz do silêncio nessa parte diz, não encontrarás a senda se não te tornares tu própria senda. Isso na tradição cristã é um momento em que o Messias passa pelo buscador espiritual que pede para ingressar no reino de Deus e diz que seguindo os mandamentos não foi possível. E aí ele diz, então larga tudo e me segue. Isso é colocar na vida o que é a vida espiritual. Às vezes a gente imagina que a vida espiritual sejam coisas que nós podemos ganhar. E aí talvez nessa dicotomia espírito-matéria, a gente materialize aquilo que é do domínio do insubstancial. Então a gente vai tendo etapas de realização espiritual e tem uma perspectiva de conseguir realizar essas etapas, ganhando, acumulando, recebendo. Isso tem seu estágio, seu momento, sua importância. Mas talvez a grande proposta de trabalho teosófico, meus irmãos, é realmente uma profunda ruptura da lógica, no sentido de que nós temos a possibilidade de espiritualizar aquilo que está na matéria. Porque toda a expressão material, na verdade, é a emanação divina daquilo que é puro amor e beleza, esplendor e divindade. Faz da tua vida a beleza inacessível de Deus quando contemplas a beleza infinita e percebes que ela também está dentro de cada um de nós. Então, um grande convite do trabalho teosófico em suas diversas dimensões é, talvez, percebendo as nossas limitações que existem, fazermos um trabalho de purificação que nos possibilite uma repercepção da verdade, uma purificação nas nossas motivações cotidianas, diárias, com gentileza e amorosidade, primeiro com nós mesmos. Eu costumo falar que o processo de meditação é um processo que por muito tempo nos leva àquele programa infantil da TV Cultura, imagino que passava aqui,
chamava Senta que lá vem história. Vocês já viram isso? Para as criancinhas? Senta que lá vem história. O processo de meditação é esse convite de senta que lá vem história. Olhar a nossa história. Com olhos de neutralidade, não de julgamento. Com a emanação de amorosidade. Compreensiva. E talvez transformadora. Mas nós não transformamos isso se nós construímos uma autoimagem e não conseguimos efetivamente perceber as nossas mazelas e limitações. Então é gradual, é com tranquilidade, é com serenidade, mas é com intrepidez e amor. Então os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É difícil isso, porque esse é um processo de convite à autotransformação e a gente resiste ao processo de autotransformação. Nós falamos sobre isso, mas a gente resiste. Porque realmente quando pega no ponto, a gente não tem a condição de olhar ou de ver, porque isso talvez seja desestruturador. E aí pode dar um problema, um colapso. A gente precisa reservar isso. Então calma, não tem que ter pressa. Mas a gente pode seguir. E seguir, 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 seguir. Vai em frente. Num processo de autotransformação. Essa é uma sociedade, então, de nos convidar a essa grande transformação em benefício da humanidade, que nos faz perceber que toda motivação pessoal gera efeito no tempo, mas que nós trazemos conosco a possibilidade de encontrar, não conceitualmente, mas de verdade, uma motivação impessoal. Quando isso começa a despertar dentro de cada um de nós, abre um espaço ilimitado. E esse espaço ilimitado nos dota de mais energia. E essa energia, quando não é autocentrada, ela começa a produzir coisas em todos os cantos e direções. E elas podem ser dedicadas em benefício de todos os seres. Eu tenho para mim que as grandes dimensões de um trabalho teosófico poderiam ser resumidas, para a gente encerrar, em 3 âmbitos. O primeiro é justamente esse processo gradual de purificação da nossa vida diária. Primeiro, observar as nossas relações, as nossas experiências, as coisas que nós fazemos e as motivações que nos fazem fazer as coisas que nós fazemos. Um segundo âmbito, talvez nos diga que exista esse processo de uma transformação espiritual interna profunda. Então, o primeiro é sacralizar a vida cotidiana. Tudo é sagrado. E a gente pode estar em motivação, fazendo tudo o que a gente faz, não esperando que alguma coisa aconteça, mas botando o nosso melhor em tudo que a gente faz. E a sociedade teosófica e os espaços que nos permitem reencontrar com os amigos são maná, são um âmbito de cultivo de uma coisa que nós fazemos com aqueles que nos são próximos e que vai se irradiando cada vez mais amplo em benefício de toda a humanidade. Sacraliza a vida cotidiana. Essa é a grande ruptura. E aí depois começa a olhar para dentro de ti e percebe que pode ser feita uma transformação cada vez mais ampla, cada vez mais ampla, cada vez mais ampla. E talvez existe uma terceira dimensão desse trabalho que nos abre uma prerrogativa de fluir em sintonia com a unidade da vida. Mary Besant, também uma mulher notável que presidiu essa sociedade, para a gente encerrar, nos apresenta o que ela indica como sendo a meditação, o mantra da unidade. E ela nos diz: ó vida oculta, vida, para além dos sentidos, oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros.
Isso talvez esteja nos dizendo que a verdade, além dos sentidos e do tempo, é a expressão viva e dinâmica de uma unidade que permite, quando nós despertamos, uma compreensão profunda daquilo que não nasce e que nunca morre, que está aqui, agora, presente, que nos convida, quase que como uma voz do silêncio, para acordarmos, despertarmos, morrermos para a ilusão e renascermos em espírito para aquilo que sempre